Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Meus irmãos, eu estarei colocando muitas das vezes vídeos de forma constante durante o dia. Fiquem atentos, porque os entendimentos que vierem eu vou começar a colocar aqui no canal. O pão veio, eu vou dividir. Tem dia que às vezes eu estou mais corrido no meu serviço e não vou conseguir postar, mas na medida do possível eu vou postar. Agora de manhã aqui eu estava dentro do meu carro aqui aguardando uma loja de construção abrir aqui e de repente me veio no entendimento algo interessante. Lá em Lucas 2 fala que o Salvador, ele nasceu em uma manjedoura. E manjedoura, como vocês sabem, é um local onde se coloca comida para os animais. Olha que interessante. A gente nunca ouve falar disso. Mas é interessante a gente renovar o entendimento porque tudo tem um motivo. Tudo tem um motivo. É necessário a gente renovar o entendimento quando a gente lê o livro Bíblia. As histórias, principalmente do madeiro para trás. Porque a gente é acostumado a sempre ler letra, a ler de fato o que está acontecendo, mas temos que renovar o entendimento. O fato ali de ele ter nascido numa manjedoura, em um local onde se alimentavam os animais, é porque assim estava a humanidade. A humanidade, aos olhos do Pai, quando ela não é racional, o que acontece? Ela é como um animal. E a prova disso é que um animal, ele precisa de ter grades para ele ser controlado, ele precisa de ter coleiras, ele precisa de ter guias, né? Que são as pessoas que vão levar eles para lá e para cá. E a gente vê que a humanidade está assim, e sempre esteve. Mas o fato das pessoas não renovarem o entendimento, não compreendem o porquê que o Salvador nasceu em uma manjedoura. Muitos falam que é porque ele veio trazer mensagem para os mais pobres, para os mais necessitados. E quando fala pobre e necessitado, sempre a gente enxerga fisicamente. Existem muitas pessoas que são ricas, poderosas, que são mais pobres do que aquelas pessoas pobres. É porque a gente enxerga tudo fisicamente. O Salvador nascendo na manjedoura está deixando claro que chegou a palavra pura que iria alimentar os animais, que é o ser humano. Entenda espiritualmente. O ser humano não buscava o Pai de forma racional e o Salvador veio trazendo a palavra pura para nos conectar ao Pai novamente e passarmos a sermos racionais. Lembra que Paulo fala no livro de Romanos para buscar o Pai de forma racional? Então, o Salvador nascendo ali na estrebaria, ele tinha esse significado. Ele nascendo na manjedoura, ele tem esse significado de que o Pai estava dando agora alimento puro para o povo deixar de ser um animal. Tanto que nas Escrituras, quando fala ali da besta do mar, da besta da terra no Apocalipse, você vê que sempre usa a expressão de besta, sempre usa a expressão de animais, né? Quando fala lá em Mateus 23 que aqueles homens colocavam fardos pesados sobre as pessoas, por que fardos pesados? Porque está relacionado ao animal. A humanidade se torna um bicho, né? Que carrega peso, que carrega fardos, por estar o quê? Irracional. E o Salvador, nascendo ali na manjedoura, ele tem essa representação de que ele seria, né, o alimento que as pessoas iriam comer, como sendo ainda animais, no fato de serem irracionais, e teriam a oportunidade de, comendo desse alimento, deixarem de ser irracionais e começarem a buscar o Pai em espírito e em verdade. O ser irracional, ele busca muito resposta nos seus próprios desejos da carne. O ser racional, ele busca respostas no espírito. Tanto é que eu gravei agora esses dias uma mensagem falando, já é uma mensagem antiga, mas eu coloquei no canal novamente, falando sobre Mateus 6,33, quando ele fala para buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a gente sempre foi ensinado a buscar esse reino no templo, que é uma maneira de enganar as pessoas. Porque quando as pessoas vão para o templo, lá elas vão comer de alimentos que homens vão preparar. Eles vão pegar as palavras do Salvador, dos apóstolos, dos profetas e vão dar para o povo. Se forem homens honrosos, entregarão a palavra pura. Mas a grande maioria fermentam essas palavras porque vivem da herança. Lembra que eu sempre falo da parábola de Marcos 12, que aqueles homens que mataram o Salvador, os profetas, iriam viver da herança? Infelizmente, nós temos muitos hoje vivendo da herança. Mas como eles pegam a palavra que está no livro Bíblia, que é a palavra do Pai, eles acabam colocando na mente das pessoas que estão entregando para eles a palavra do Pai. Só que muitas das vezes essa palavra está toda contaminada, fermentada. Lembra que eu comentei o exemplo de você tirar uma fruta do pé? Conforme tira essa fruta do pé,
ela vai perdendo seus nutrientes e daqui a pouco você vai comer e você já não está comendo nutriente nenhum, não está te ajudando, né? Então, muitas pessoas pegam versos isolados do livro Bíblia, contextos isolados, tiram da árvore e dão para o povo comer. E aí o povo come achando que está se alimentando, mas não estão. Então, buscar o reino de Deus em primeiro lugar é você buscar dentro, porque em Lucas 17, Salvador falou que o reino dele está dentro de nós, ele não está fora. Isso é interessantíssimo. Buscar dentro é você deixar de ser irracional, você parar de se alimentar dos seus desejos da carne e agora você buscar no seu espírito, no espírito que é seu, que está conectado ao Pai. Porque foi isso que o Salvador veio fazer. Ele veio para que o Espírito Santo do Pai pudesse ser dado a todo aquele que crê. E nós tivéssemos um Pai agora para perguntar a Ele o que fazer, né, nas nossas atitudes. E geralmente esse pai vai sempre incentivar a gente a dividir, a perder, nem sempre ganhar. É porque o ser humano quer sempre lucrar, ele quer ouvir a voz da sua carne. Mas esse pai, ele não passa a mão na cabeça. Se você fez errado, ele vai te mostrar o erro e você vai ter que ir lá e devolver, você vai ter que ir lá e se consertar. E não é o que as pessoas querem, por isso que elas deixam de ouvir esse pai para ouvir muitas das vezes os padrastos, que são essas pessoas que se colocam como pai, tanto é que são pastores, né? A palavra pastor, papa, tudo vem de pai. São guias. Lembra do animalzinho que tem um guia que leva ela? Então eu quero com esse vídeo mostrar para você que tudo nas escrituras tem um significado espiritual para você entender. Tem que renovar o entendimento. E é esse o objetivo desse canal. Você pegar esse momento que o Salvador está nascendo numa estrebaria e você entender, poxa, olha que interessante, o local onde os animais se alimentam, né? Agora vai ter pão puro lá. Os animais estão comendo de comidas que os homens colocam. Mas agora o próprio Pai vai alimentar, que é a representação do Salvador ali nascendo bem no local da alimentação dos animais. Ou seja, agora nós vamos parar de buscar o Pai, naquilo que os homens ensinaram e vamos começar a buscar diretamente do Pai. Porque aí o alimento é mais saudável, a água é mais pura. Você está conseguindo entender? Olha que entendimento, gente. Eu estava aqui só aguardando e de repente, nossa, o porquê ele nasceu na estrebaria. Olha, por que ele nasceu numa manjedoura? Tem todo sentido, tudo a ver. Nossa, é inacreditável isso. Eu espero que essa mensagem possa falar no seu entendimento grandemente e que você possa se alimentar não da comida que os homens colocam na estrebaria. Deixe de ser animal, no sentido de irracional, mas agora comece a comer do pão puro. Você foi chamado para entrar para as bodas. A parábola das bodas, eu não sei se eu já coloquei ela aqui no canal, mas eu vou gravar ela. Os coxos, os mancos, os cegos lá, somos nós, gentios, que fomos chamados para participar do mesmo banquete que o Salvador entregou para Israel. E quando comemos desse banquete, é claro que temos que renovar o entendimento. Esses dias teve uma moça que colocou nos comentários que tem gente que fala que tudo que o Salvador falou foi para Israel. Não. Nem tudo. Teve coisas que ele falou, sim, que vale para os gentios. Por isso que você tem que saber separar a velha e nova aliança. E também você tem que entender que na velha aliança, que é do madeiro para trás, nós temos que renovar o nosso entendimento. Porque se a gente não renovar, a gente nunca vai compreender. Então esses vídeos aqui servem para ajudar você a renovar o seu entendimento. Olha, já renove aí. O Salvador nascendo na manjedoura. Não enxergue ele nascendo numa manjedoura, mas enxergue a humanidade irracional como animais que são alimentadas pelos homens, que todos os dias vão lá e comem daquilo que os homens estão dando. E aí vem o Salvador nascendo nesse local, ou seja, a palavra do Pai foi colocado pura no meio disso. E você que se alimentar dessa palavra pura, você vai nascer de novo, vai comer do pão e vai ser uma nova criatura. Que o Eterno abençoe sua vida grandemente.